Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso trabalho. Hoje vamos explicar um pouquinho para vocês sobre a análise de dados, certo? Mas antes disso, eu vou apresentar um pouquinho do meu grupo. Somos universitárias do curso de administração da Unifor, da Universidade de Fortaleza, né? Fazemos parte do grupo 16, compostos por mim, Raquel, pela Vitória, pela Graziele e pela Lília. Enfim, o que é a análise descritiva de dados e como ela pode ajudar os gestores? E quais são as ferramentas essenciais para aplicar elas no dia a dia da administração? A análise descritiva, ela é a primeira etapa do estudo estatístico, focando na organização, resumo e interpretação dos dados de forma clara e objetiva. Imagine que você é o gestor de uma empresa, certo? E tem acesso a vários números, por exemplo, o faturamento mensal, a quantidade de produtos vendidos, o número de clientes atendidos, os custos operacionais. Se esses números não forem organizados e analisados corretamente, fica impossível tomar decisões estratégicas. A análise descritiva resolve esse problema ao transformar dados brutos em informações úteis, o que é diferente da estatística inferencial, que tenta prever o futuro a partir dos dados, como projeções de vendas e realizar testes de hipóteses. A estatística descritiva trabalha com os dados disponíveis no momento, apresentando informações essenciais por meio de tabelas, gráficos e indicadores numéricos. Elas nos mostram o que está acontecendo agora, no momento, permitindo que os gestores tomem decisões embasadas em fatos. Por que, que isso é tão importante na administração, né? Porque ela evita decisões baseadas em achismos, melhora a eficiência dos processos, ajuda a identificar os problemas bem mais rápido, facilita a comunicação de informações para a equipe e os investidores e torna a empresa mais competitiva no mercado. Agora que eu expliquei um pouquinho da importância dela, eu vou explicar um pouquinho sobre as principais ferramentas da análise descritiva. Para entender qualquer conjunto de dados, a gente utiliza três grandes grupos de técnicas. Primeiro, medidas de tendência central, o coração dos dados. Essas medidas elas ajudam a identificar valores que representam o comportamento geral dos dados. São como um resumo numérico que mostra a média do que está acontecendo. Por exemplo, a média, ela é o valor central de um conjunto de dados. O exemplo dela é o faturamento médio da empresa nos últimos meses. A mediana, se colocarmos todos os dados em ordem, a mediana é o valor que fica exatamente no meio. Exemplo, entender a distribuição salarial de funcionários, sem ser influenciado por extremos. E a moda é o valor que se repete. Exemplo, o produto mais vendido da empresa. Por que essas medidas elas são tão úteis para a gente? Porque elas ajudam os gestores a entender qual é a realidade geral da empresa, sem precisar olhar todos os números individualmente. Segundo, as medidas de dispersão, o quão variáveis são os dados. Agora que a gente sabe os valores centrais, que são a moda, a média e a mediana, a gente precisa entender o quão espalhados eles estão. Afinal, saber que a média de faturamento é de 100 mil pode não significar muito se esse valor varia entre 10 mil e 190 mil. A amplitude é a diferença entre o maior e o menor valor. Por exemplo, é a variação de preços de um produto ao longo do ano. O desvio padrão, ele mede o quão os valores se afastam da média. Se for alto, significa que há muita variação. Se for baixo, significa que os dados são mais previsíveis. E a coeficiência de variação expressa a dispersão como um percentual útil para comparar diferentes conjuntos de dados. Por que isso é útil na nossa administração, né? Porque permite identificar riscos e estabilidades. Um alto desvio padrão nas vendas pode indicar problemas sazonais, enquanto uma baixa variação pode significar um mercado estável. E em terceiro, temos a visualização de dados, né? Até porque um gráfico ele vale mais do que 1000 números. Nem todo mundo gosta de olhar para números. É por isso que a visualização de dados é tão importante. Ela transforma informações complexas em gráficos fáceis de entender. A gente tem alguns tipos de gráficos. O gráfico de barras, que ele é feito a comparação de vendas entre filiais. O gráfico de pizzas, que é a distribuição de faturamento por produto. Histogramas, que é a frequência do tempo médio de atendimento ao cliente. Box plot, que é o diagrama de caixa, que é a identificação de valores fora do padrão, como custos muito altos.
e os gráficos de dispersão, que é a relação entre investimentos em marketing e o aumento de vendas. Por que isso é tão importante? Porque facilita a comunicação dos dados, permitindo que os gestores e as equipes entendam rapidamente a situação da empresa. E falando um pouco sobre a aplicação da análise descritiva na administração, como isso aplica no dia a dia das empresas, né? Na parte de gestão financeira, o controle de despesas, análise de fluxo de caixa e rentabilidade. No marketing, a identificação de perfis de clientes e o hábitos de compra. O recursos humanos, o estudo de salários, a taxa de turnover e o nível de satisfação dos funcionários. Na logística, o monitoramento do tempo médio de entrega e a eficiência da cadeia de suprimentos. E no planejamento estratégico, a análise de desempenho da empresa, em diferentes períodos e comparações com concorrentes. Um exemplo prático que a gente pode usar imagine que uma empresa percebeu que seu desvio padrão nas vendas é muito alto, ou seja, há meses de faturamento excelentes e meses muito ruins. Com essa informação, a equipe de gestão pode investigar o motivo. Será que a sazonalidade, o problema está na logística, a estratégia de marketing precisa mudar? Com a análise descritiva, esses problemas são identificados antes de se tornarem uma grande crise para a empresa, entendeu? Explicando um pouco do slide, os conceitos e onde aplicar, sobre o que é, eu já expliquei um pouco para vocês. A importância é muito importante para o crescimento da empresa. Reunir dados é uma parte de uma estratégia de desenvolvimento de sucesso, porém não basta somente reunir uma grande quantidade de informações. É preciso extrair delas conteúdo útil e saber usar, né? O tempo. Ao identificar prontamente uma falha na execução de um projeto, aí você ganha tempo no seu reparo e com isso a diminuição dos prejuízos e uma boa imagem para com o cliente. A regressão linear. O que é? A regressão linear é um modelo matemático que descreve a relação entre diversas variáveis. Os modelos de regressão linear são um procedimento estatístico que ajuda a prever o futuro. A gente tem uma formulazinha que é utilizada nela, e vale lembrar que cada B representa uma constante desconhecida, enquanto o Y indica a variável independente, e o E está ali apenas para retratar o termo de erro da equação. Quais são os tipos de regressão linear? Tem a simples, que ela trata-se de estabelecer uma relação entre uma variável independente e sua variável dependente correspondente. Essa relação ela é expressa como uma linha reta. Não é possível traçar uma linha reta que passe por todos os pontos de um gráfico se eles estiverem dispostos de forma caótica. Portanto, apenas se determina a localização dessa reta por regressão linear. Alguns pontos seguirão distanciados da reta, mas essa distância deve ser mínima. O cálculo da distância mínima da reta a cada ponto é chamado de função de perda. E também temos a múltipla, que encontra a relação entre duas ou mais variáveis independentes e sua variável dependente correspondente. A estatística descritiva. A estatística descritiva é um dos fundamentos mais básicos da análise de dados. Neste tutorial, a gente explica um pouco sobre algumas das operações mais utilizadas para trabalhar com dados quantitativos, né? A gente vai entender um pouco mais sobre o contexto básico e a aplicação de cada um dos seguintes tópicos. A mínima e a máxima, que são os valores dos extremos de um conjunto de dados ordenados, ou seja, o menor e o maior valor. Ambos são utilizados cotidianamente e facilmente compreensíveis para quase toda a população. Por exemplo, em seu uso diário na previsão do tempo. E os outliers, que são valores atípicos entre os dados analisados, isto é, avaliado a partir de quanto um determinado valor difere dos demais em um conjunto de dados. Eles podem trazer tanto uma má notícia, como os erros na coleta, ou limpeza dos dados, como também boas notícias, como os casos que fogem da regra e podem ganhar um destaque na sua análise. Aí temos o desvio padrão e variância. Dado um conjunto de dados, a variância é uma medida de dispersão que mostra o quão distante cada valor desse conjunto está do valor central, que é o médio. Quanto menor é a variância, mais próximos dos valores estão da média, mas quanto maior ela é, mais os valores estão distantes da média. E temos o desvio padrão, que ele é capaz de identificar o erro em um conjunto de dados, caso quisemos substituir um valor coletado pela média aritmética. O desvio padrão aparece junto à média aritmética, informando o quão é confiável esse valor. Ele é apresentado da seguinte forma: média aritmética, x, mais ou menos o desvio padrão, que é o dp.
O cálculo do desvio padrão é feito a partir da raiz quadrada positiva da variância. Portanto, o dp é igual à raiz quadrada da variância. Bom, agora nós teremos um exemplo prático de como a gente tem que fazer para analisar os dados, certo? A gente vai pegar aqui como exemplo os dados da Champions League de 2013 até 2023. Na primeira análise foi feita a matriz de correlação. Nele, nós vimos a correlação entre os gols como mandante se comparado aos chutes como mandante. E como ficou mais ou menos que 1, eles têm correlação. Já aqui no nosso segundo gráfico, que é a regressão linear, a gente compara o sucesso do time como mandante em relação à idade do seu técnico. E como o valor de P é um que podemos usar como porcentagem, aqui a gente analisou e vem mostrando que 47% do time obteve sucesso com um técnico jovem. Nesse slide da estatística descritiva, a gente mostra o sucesso do time mandante e a idade média do time, nos mostrando assim a média, o desvio padrão e outras medidas desses dois dados. Nesse exemplo de gráfico, a gente pode ver a relação do público no jogo e o público máximo, quando a gente separa por gols do mandante. Ou seja, vai ficar separado o público de acordo com o critério de que o jogo foi a favor do time mandante ou não. E por último, nós mostramos também na estatística descritiva uma análise onde a gente mostra a temporada e o público máximo de cada temporada, nos mostrando a média mínima e a máxima também. Bom, aqui nas referências eu coloquei de onde nós fizemos as análises dos dados, que foi no Jamov, e a fonte de onde a gente pegou os dados da Champions League, certo? Eu espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho, que vocês tenham sanado algumas dúvidas de vocês sobre análise descritiva de dados, e agradecemos por vocês terem assistido o nosso vídeo até o final, tá? Curtam muito, comentem bastante e até a próxima!